Estamos gravando esta que é a nossa quinta aula, esta é a quinta e penúltima aula da nossa matéria Teologia Pastoral. Esta é a quinta e penúltima aula da nossa matéria Teologia Pastoral, curso bacharel em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. Eu repito, você está ligado com a turma do curso Bacharel em Teologia, segundas-feiras. Hoje é segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Nossos sinceros agradecimentos a todos vocês que se esforçaram em estar aqui, irmão Elvis, irmã Nicia, feliz em revê-la, né, recuperando-se para a glória do Senhor. Também pastor Juarez, irmã Gláucia, seu esposo, irmão Gleique, irmão Ricardo, pastora Cristiane e Alexandre Guerreiro. Sejam bem-vindos. Deus os abençoe rica e poderosamente. Rápidos anúncios para já passarmos para a aula. Queremos agradecer os irmãos que já puderam fazer o pagamento da sua mensalidade de setembro. Se você ainda não fez, você tem até sexta-feira. Ajude-nos, na medida do possível, seja pontual, faça o seu pagamento até sexta-feira, caso ainda não tenha feito, da sua mensalidade de setembro. A escola realmente precisa, né? Se não precisasse, não estaremos aqui um pouco chatos, né, fazendo esse apelo, certo? Os valores de papel, toner, muitas coisas aumentaram. Daí estamos aí procurando repor o material da melhor maneira possível, mas dependemos da mensalidade dos alunos. Estamos, infelizmente, com um número de vários alunos inadimplentes, né, que estão tendo problemas pessoais, mas, na medida do possível, os queridos irmãos que puderem serem pontuais até sexta, dia 30, ficamos agradecidos. Outros, sim, não se esqueçam, as mensalidades a partir de outubro, eu creio que vocês já devem ter lido a postagem, teremos um aumento de $10. Quantos leram essa postagem? Nós fizemos uma postagem algumas semanas atrás. Alguém leu essa postagem ou não? Só a Irmanicinha que leu essa postagem? Eita! Não, nós fizemos dias atrás, vamos repetir essa postagem. A partir do mês de outubro, todas as mensalidades de todas as turmas, de todos os nossos cursos, teremos um aumento de $10, né, porque estávamos trabalhando com preços bem defasados de quase 2 anos. Então, pedimos que os irmãos tenham essa compreensão, essa gentileza em compreenderem, né, em entenderem e cooperarem que a partir de outubro, ou seja, quando você pagar a sua mensalidade de outubro, não se esqueça de acrescentar $10 por aluno, claro, né? Se é casal, 10 por cada casal e assim por diante. Então, anote aí, a partir da mensalidade de outubro, teremos um aumento de $10. Nós estamos repassando os valores da inflação, porque os valores da inflação acumulados chegam em torno de mais de 60%. Né? Se você vê o preço de toner que nós usamos para encadernar papel, os valores ultrapassam a 60% de aumento. E, obviamente, claro, não estamos repassando esses 60%, estamos repassando um mínimo de 20%, tá? Só para minimizar o fortíssimo impacto do aumento de preço. Então, contamos com a sua compreensão. Todos entenderam, gente? Todos entenderam? Todos entenderam? Então, a partir da mensalidade do mês de outubro, por favor, não se esqueça, acrescente $10 a mais, tá? E vamos batalhar para manter isso até o próximo ano, até quem sabe fevereiro, março, abril, e vamos dizer, com umas coisas assim em caminho. Não sei, eu não gosto de fazer aumentos, mas quando eu faço, como qualquer escola faz, é realmente por extrema necessidade. E último aviso, próxima aula, tá? Será a nossa provinha. Nossa provinha, quem está acostumado a fazer a nossa prova, né? Ou é trabalho, ou você vai transferir numa folha de papel as respostas. Apresentamos na tela, apresentamos também no grupo do WhatsApp, no formato de fotografia, as perguntas, né? Vão ser 15 perguntinhas, seriam 12, mas decidi acrescentar mais 3, né, porque vocês são o bacharel em teologia, então a gente pode cobrar um pouquinho a mais comparado ao básico e comparado ao médio. Então vamos trabalhar com 15 perguntinhas e todas elas, preste atenção, creio que vocês já devem ter visto uma postagem que eu fiz ontem, baseado nos exercícios que eu deixei marcado para vocês. Quantos viram
a postagem que eu deixei no dia de ontem, e só você prestar atenção e só estude o exercício que está marcadinho ali com estudar, estudar. Quantos viram essa marcação que eu fiz nos exercícios? Isto. Você pega, então, vai lá na página e só leva em consideração aquele que está marcado como estudar, tá? Estudar, e aí, consequentemente, dali nós vamos extrair as 15 perguntinhas. E a última dica para começarmos a aula, eu vou trabalhar com as questões mais curtinhas, só para facilitar a sua memória, tá? Eu vou trabalhar com as questões daquele grupinho de exercícios que eu marquei. Procure, fique focado nos de respostas mais curtinhas. Quantos estão entendendo, gente, que eu estou falando? Quantos estão entendendo? De repente, estou falando no português não muito bem inteligível. Tá bom? Fique focado nas respostas mais curtas. Aí, em cima delas, é que eu vou estar extraindo o conteúdo da nossa provinha. Muito bem, tudo dito, tudo falado. Página 9, no púlpito. Página 9 da nossa apostila, estamos falando sobre o comportamento do ministro. Nossa provinha vai acontecer a partir das 9h30 da noite da próxima aula, então teremos aula normal para fechamento da matéria, entendeu? Teremos aula normal, normalíssima, para o fechamento da matéria, quando der 9h25 aproximadamente, aí damos um espaçozinho de 5 minutos, né, só para relaxar, e aí às 9h30 voltamos com a nossa provinha. O comportamento do ministro, já falamos em casa, entre o povo, e agora? Como é que é o comportamento do ministro no público? Vamos, olha só que interessante, né? Aqui nós estamos, queiramos ou não, batendo na área de ética ministerial. Vamos falar sobre o seu comportamento no púlpito, que envolve aparência, posição do corpo, gestos, voz. Deve-se evitar a gritaria sem sentido e maus hábitos a evitar. Isso aqui é bem interessante. Olha lá, aparência. Roupas simples e limpas, estar barbeado, isso varia muito de denominação para denominação, tá? As roupas em ordem, a gravata colocada corretamente, a camisa devidamente abotoada, os sapatos limpos engraxados, os cabelos penteados. Ok. Nessa questão da aparência, repito, varia muito na questão da denominação. As denominações tradicionais ou um pouquinho mais não atreladas a usos e costumes não têm problema na questão do uso de barba. Nós respeitamos, claro, as denominações que estabelecem restrições para os obreiros no uso de barba. Não tenho nada contra e respeito, né? E respeito. Tanto que quando eu sou convidado a ir a uma igreja um pouco tradicional, eu pergunto, vem cá, o seu pastor tem alguma coisa com barba, com cavanhaque? Quando ele fala que tem, então eu penso duas vezes, né? Ou eu aceito o convite, ou se eu tenho uma direção de Deus, eu não tenho problema, já fiz isso, você pode não acreditar, várias vezes, né? Tirei a barba, tirei o cavanhaque, tirei o bigode. Tive um problema numa igreja que, quando viram uma lasca no meu paletó, foi um negócio complicado. Acredite se quiser, eu não subi o púlpito por causa da lasca do paletó. Falei, aqui não se prega com paletó com lasca atrás. Falei, rapaz, me disseram tudo, menos a lasca do paletó. Resultado, não pude subir ao púlpito por causa da bendita lasca do paletó. Então, agora, quando eu sou convidado numa igreja que eu não conheço direito, gente, eu pergunto até sobre a lasca do paletó. Vem cá, e o paletó é paletó com lasca ou sem lasca? Parece engraçado, mas a gente tem aprendido a respeitar, entende? A questão dos usos e costumes faz parte de uma ética local, de uma ética denominacional, sim. Tem igreja que já não faz, por exemplo, questão do uso de gravata, né? Eu aqui na Flórida tenho empregado em muitas igrejas hispanas, e outra coisa que também eu pergunto, vem cá, usa gravata ou não? Não, fica à vontade, usa um blazer que está de bom tamanho. Agora, usar camisa, como eu estou aqui de camiseta, não. Aí eu ainda não me sinto muito à vontade, entende? Mas eu tenho pregado em muitas igrejas hispanas e, basicamente, sem gravata. Agora, quando volta e meia uma ou outra, aí sim, quando o pastor me diz, não, aqui se usa gravata, aí tudo bem. Realmente não tenho problema. Então, nós temos que nos encaixar dentro dos parâmetros daquela igreja, né? Camisa abotoada, isso aí é uma coisa lógica, né? Não vai estar com o peito aberto, expondo, né, os pelos, como alguns infelizmente o fazem, isso de uma maneira muito irreverente.
sapatos limpos, engraxados e cabelos penteados. Então, aí a questão da aparência é uma questão de nós usarmos o quê? Coerência, equilíbrio e nos sujeitarmos, né, aos parâmetros, orientações da denominação em questão. A posição do corpo. Não se deve sentar escarrapachando-se na cadeira. Escarrapachando seria algo mais ou menos assim, ó, entendeu? Assim, meio batatinha solta no chão. Nem balançar as pernas. Tem obreiros que ficam com tique nervoso, não sei se vocês já observaram, né? Aquelas igrejas que têm o púlpito elevado, onde os obreiros sentam no púlpito, então eles ficam balançando as pernas, que tipo um tique nervoso. Isso é realmente uma falta de educação, uma falta de respeito. Ao levantar-se para pregar, deve fazê-lo com serenidade, deliberação e respeito. Eu já tenho ido a igrejas que o obreiro, quando levanta, antes de pregar, ele dá um salto de canguru, como querendo impressionar a igreja, cheio de poder de Deus. Não, isso aí é exibicionismo, é querer chamar a atenção sobre si e não deixar com que a palavra seja o centro das atenções. Então, todo cuidado nessa linha do comportamento, da posição do corpo do obreiro é pouco. Não convém se escorar no púlpito. Tem obreiros que se escoram no púlpito como o púlpito fosse, não sei, um amigo íntimo para lhe dar um abraço. Isso não é educado, não é ético. Aí vem a questão dos gestos, de conformidade com as palavras. Não devem ser exagerados. Evitar imitações de outros pregadores. Tem obreiros que imitam. Eu quero saudar papai, como querendo imitar um pregador que tem uma certa admiração. Isso é errado. Que você tenha respeito, admiração, carinho por um pregador, por um ensinador, mas isso seria falta de identidade cristã, a imitação. Como estão me entendendo, gente? Como estão me entendendo? Isso é falta de identidade, é falta de personalidade. O obreiro que copia nos mínimos detalhes o outro a quem admira, tem alguma coisa errada, está faltando realmente um tanto de maturidade, um tanto de personalidade. Quando estiver pregando, não se deve manusear nervosamente qualquer objeto na mão, né? Tem obreiros que vão para o púlpito, né? Uma canetinha meio nervosa, assim, como tivesse sendo usando como varinha de condão, e isso chama demais a atenção do público. Abotoar ou desabotoar paletó, já vi obreiros com tique nervoso, né? Abotua, desabotou, abotua, desabotua. Negócio bem chato, bem incômodo. Olhar a todo momento para o relógio, está ali. Se você quer, por exemplo, ter uma ideia do tempo, pegue um cronômetro, um relógio, coloque discretamente em cima do púlpito e ponto. Agora, tem obreiros que estão ali, nervosamente, nervosamente. Não, se você tem um problema de orientação com o tempo que vai ministrar a palavra, tire o relógio do pulso, coloque ele estendido sobre o púlpito de maneira muito discreta, na medida do possível, e pronto, controle ali. Mas não ali, porque isso realmente chama demais a atenção das pessoas. Estas coisas tiram a atenção do auditório, que deixa de ser abençoado pelo sermão. Então, isso é muito sério, parece que são detalhezinhos insignificantes, mas, queira ou não, tira a atenção, porque a atenção tem que ficar em cima, concentrada na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, e não nos meus, nos seus, nos nossos gestos. Até, por exemplo, uma coisa que eu, particularmente, ainda que às vezes é impossível evitar, espirrar. Quem já teve essa experiência de estar ministrando e, de repente, assim, do nada, bater aquele espirro violento? Alguém já teve essa experiência? Será que só eu? Eu já tive duas, e é horrível, né? Não com um espirro apenas, mas uma sequência de 4, 5. E é bem desagradável, você não tem como evitar. Você... Claro, e também tem que evitar fazer a careta, né? Porque é feio, né? Quando você está com aquela sensação de espirro, é inevitável você não fazer a careta. E eu disfarço o máximo possível.
As 2, 3 vezes que me ocorreu, foi horrível. Uma experiência que eu não gostaria que ninguém vivesse, porque você perde o controle e aí vai 1, 2, 3, 4. Eu tive uma igreja que o pastor, quando eu cheguei a 4, misericórdia! 4 salvas de espírito, mas são situações que nós não medimos, não calculamos, né? E queiram, não causam um certo desconforto e distrai, e distrai. Além dos gestos, a voz. Gostaria de saudar os queridos irmãos. Começa falando bem alto, escancarado, e de repente murcha, diminui o nível da voz. Isso também não é apropriado e muito menos aconselhável. Que as palavras soem em voz alta, o que diz aqui na apostila, é suficientemente clara para serem entendidas por todos, mas ao mesmo tempo, de forma natural, sem serem articuladas forçadamente. Deve-se evitar a tonalidade artificial, né? Aquela coisa que força para impressionar, e de falsa unção e efeitos estudados. Isso é sério, né? Tem pregadores que trabalham com efeitos sonoros especiais, uma sonoplastia, para quê? Para trazer aquela ideia de unção, e a coisa não funciona assim. Deve-se evitar a gritaria sem sentido. Entenda que eu vou dizer aqui, não é uma crítica às igrejas pentecostais, não se trata de uma crítica. Por favor, meus irmãos, tenham maturidade para entender o que eu vou ouvir. Infelizmente, existem igrejas pentecostais que ainda creem, que ainda julgam, que ainda imaginam que poder e presença de Deus estão na gritaria. E não está, irmãos. Não há nenhum texto na Escritura Sagrada que me dê apoio, que me dê respaldo, que me indique que poder e presença de Deus estão associados com gritaria. É sincero que eu estou dizendo, eu não conheço, a menos que você me mostre que exista algum texto que motive ou estimule. Mas, pastor, como evitar, em alguns casos, quando há muita unção, a presença de Deus? Ok, entendemos que, como seres humanos que somos seres emocionais. Temos uma tendência às emoções. Mas Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, nos orienta: fazei tudo com 2 coisas. O que Paulo orienta? Fazer tudo como? De que forma? Alguém pode abrir o áudio e me responder? Fazer tudo como? 2 formas que ele nos orienta. Ordem e decência. Ordem E e decência. decência. Alguém me perguntou, mas isso você não estaria amarrando o Espírito Santo? Não, não. O Espírito Santo é ordenado. O Espírito Santo é ordeiro. Óbvio que vai haver aquele momento que não tem como você segurar as emoções. Você vai chorar, você vai orar alto, você até mesmo vai levantar a voz. Mas gritaria sem fundamento, sem explicação, sem um porquê. Esse era o problema da igreja ali em Corinto. Se você ler com atenção o capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, vai descobrir que a igreja de Corinto tinha esse grande problema. As manifestações do Espírito vinham sobre a igreja, como dom de línguas, interpretação de línguas, profecia, e o povo estava lá berrando, gritando, urrando, pensando que estavam, como diz na linguagem popular, abafando, mas não, estava causando confusão. Aí Paulo deixa pelo Espírito Santo o registro da primeira carta, capítulo 14, verso 33, 1 de Coríntios. Nosso Deus é Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz no meio de suas igrejas. Então, nosso Deus não é Deus de confusão. Então, temos que ter cuidado com os excessos. O pastor deve cuidar bem de sua voz, conservá-la, pois é uma ferramenta indispensável para o seu trabalho. Aí temos os maus hábitos a evitar. Você vai perguntar, nós temos maus hábitos? Claro, em alguns deles nem percebemos. Entenda isso. Nós temos maus hábitos que nem percebemos. Vamos lá, então, entender isso aqui. Nada de dizer que não está preparado para a sua tarefa ou incapaz. Isso diminui a expectativa em relação à sua imagem. Se Deus te chamou para a tarefa da pregação,
Certamente ele te capacitou para o trabalho. Procurar usar a língua portuguesa o mais correto possível. Evitar as gírias ou brincadeiras desnecessárias. Aí temos um grande problema. E qual é o problema? Pastores que têm aquela ideia de colocar um novo convertido no púlpito, até mesmo para dar um testemunho. Preste atenção, irmãos. Até nesse aspecto, o pastor tem que ser cuidadoso e vigilante. Não, o camarada foi um drogado, um bandido, lá do Morro da Rocinha, do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, um grande traficante de droga, matava todo mundo, e aí se converteu, tá uma bênção. Mas ele não foi devidamente ainda preparado, até mesmo para testificar. Aí dá a oportunidade a ele, e é normal, me escutem, é super normal que um novo convertido, sem um devido preparo, vai estar falando um português desbocado, um português pesado, até com palavrões e gírias nem se fala. Eu tenho visto isso aqui nos Estados Unidos, no Brasil, mas tem que dar oportunidade ao novo convertido. Eu também estou de acordo. Porém, volto ao conselho bíblico. Tudo com ordem e tudo com decência, para não causar escândalo, para não causar assombro, entende? É um novo convertido, tem um testemunho de transformação, glória a Deus, maravilha. Mas o que custa dar uma palavra de orientação? Meu irmão, o negócio é o seguinte, você vai tomar um púlpito, e no púlpito não é lugar de brincadeirinhas perniciosas, de piadas de duplo sentido, de palavrões, entende? Procure, na medida do possível, usar o menos gíria possível, entende? Não custa nada o pastor ter uma conversação com aquele irmão que a ele possa ser dado um tipo de um pequeno treinamento, algo pequeno, simples, né? Conversar com ele 2 ou 3 vezes e orientar, olha, isso, não é ético, não é querendo proibi-lo, entenda? É ajudá-lo a entender que a realidade a qual agora ele está inserido é bem diferente da realidade que ele antes vivia. Eu não sei se vocês já ouviram testemunhos assim, né? De ex-traficantes, de ex-bandidos, de ex-drogados, como também de ex-homossexuais. Alguém já teve essa experiência de ouvir esse tipo de testemunho? Sim ou não? E vocês percebem que de parte de alguns, não de todos, ficam tanto desconfortáveis, né? Porque por causa do comportamento, do vocabulário, da maneira como se expõe. Não, pastor, tem que dar um desconto. Eles vieram lá do mundão todo arrebentado. Ok, entendemos. Mas será que custa muito ao pastor dar uma palavra de orientação? Eu acredito que não. A menos que os pastores hoje estão querendo se isentar desta responsabilidade, né? Porque pastor é para isso, gente. É para alimentar, é para orientar, é para guiar, é para aconselhar, tudo com carinho, com amor, tudo bem dosado. Quantos estão entendendo, gente, que isso é necessário para que o púlpito não se torne um lugar leviano, um lugar assim. O púlpito é um lugar sagrado. Eu entendo à luz da Bíblia que o púlpito ainda é um lugar muito sagrado. Quantos creem que o púlpito é um lugar sagrado? Quantos creem, gente? Isso é sério, gente. Isso é sério. Isso é sério. E hoje a gente está vendo o púlpito sendo o quê? Vulgarizado. Vulgarizado. Isso tem que ser olhado com muito carinho, com muita preocupação, porque do contrário, sabe, se criam precedentes e dá direito a qualquer um a fazer qualquer coisa nos púlpitos. E hoje a gente não, estamos aí vendo cada situação que só Jesus na causa. O ideal do ministro. O que a Bíblia espera? O que a Bíblia, que Deus, na verdade, espera do ministro? E o que a Bíblia nos ensina sobre o ideal do ministro? Já inicio dizendo a vocês, Deus não exige de mim ou de você perfeição. Não existe isso, porque Deus sabe que no plano humano não existe, sob hipótese alguma, o parâmetro, o paradigma, o modelo de perfeição. Mas temos que lutar, batalhar
para sermos o mais parecidos possíveis com o Senhor Jesus Cristo. Pastor Fabiano, boa noite, Pai do Senhor. Bom rever essa angelical presença, como também da nossa irmã Ana Bernardino, né, que avisou que chegaria um pouquinho atrasada. Então, agora o time está completo, né? Se esse time não está completo, não tem graça. Deus abençoe os queridos irmãos. Vamos lá. O ideal do ministro. Deixa eu me dar uma esticadinha aqui, que a minha garrafa d'água ficou um pouquinho longe, então eu só vou me distanciar por alguns segundos. Um momentinho só, que eu vou... Isto. Porque sem água comigo não funciona, entende? Talvez você está agarradinho com uma Coca-Cola, com uma Mountain Dew, mas o meu negócio é água. Com a sua licença. Vamos lá. O ideal do ministro. A vida mais abundante é o alvo ideal do ministro. A compreensão do seu ministério e seu objetivo são de muita importância a ele. Ele não só busca a verdade para conhecê-la, mas para usá-la de modo prático para produzir o que? Vida espiritual. A Bíblia tem passado pelo fogo do cristianismo racionalista, mas nada sofreu com isso. O pregador não precisa defender a Bíblia, mas usá-la para produzir resultados na vida dos que ouvem. A Bíblia se defende a si mesmo. Alguém me perguntou, pastor, está errado um pregador, um ensinador defender a Bíblia? 100% errado. É como você está querendo dizer, né? Nas entrelinhas. A Bíblia não tem autoridade para se defender a si mesmo. Então, temos que ter cuidado para não incorrermos neste grave erro. E é um erro, né? Porque não precisamos, irmãos, defender a Bíblia. Defender a Bíblia é querer defender o próprio Cristo e o próprio Deus. Estão me entendendo, gente? Como estão me entendendo? E defender a Deus e a Cristo não há necessidade, porque é Deus. A Bíblia é perfeita. Então, agora, defender-nos a nós, ok, mas não a Cristo e muito menos a Bíblia, porque a Bíblia não precisa de ser defendida. Virando a página. Não há trabalho mais sublime que o de um ministro. Estes são os homens que Deus conta nesta terra. São os profetas para esta geração. Entretanto, a responsabilidade é imensa. Porém, Deus nunca decepcionou aqueles que nele confiam e pregam a palavra com intrepidez. Tá? Aqui essa frase, quero deixá-la bem clara e bem explicada. Os ministros são os profetas para esta geração. Quando usa essa expressão profetas, eu não estou me referindo àquela pessoa que é usada com o dom de profecia. Deixo bem claro. Aqui eu não estou me referindo, e aqui o contexto, se você está prestando atenção na leitura, não se refere àquela pessoa que é usada com o dom de profecia, mas aquela pessoa que usa a palavra para anunciá-la, para pregá-la, para ensiná-la. Então, anote aí. Então, essa expressão não tem nada em absoluto a ver com o dom de profecia, senão com você e eu ensinando e pregando a palavra de Deus. Está claro, gente? Está claro? É importante deixar isso bem claro para alguém pensar que essa frase está ligada com a questão do dom temporal de profecia, e não se trata disto. Número 7. Organização da igreja. Aí entramos num pontozinho um pouquinho delicado, que chama-se administração eclesiástica. É uma matéria que nós vamos estudar em separado. Administração eclesiástica. Ela já foi estudada assim, essa matéria já foi estudada. Perfeito. Uma das figuras que o Novo Testamento usa para a igreja é o corpo. Ora, uma das características principais de um corpo é a organização. Isso em vista da posição, função e capacidade dos diferentes membros. Se essa diversidade não for organizada, resultará em confusão. Deixa eu aqui fazer umas perguntinhas. Vai soar até engraçado, mas eu tenho que fazer essas perguntinhas. Quantos de vocês ou quem de vocês tem um corpo? Ó, só o pastor Fabiano que tem corpo e o negócio tá estreito. Quem tem corpo aqui, gente? Pastor Fabiano, vamos lá. O Elvis tem corpo? Glória a Deus. Hoje eu estava preocupado. O Elvis não tem corpo. Irmão Gleick também já levantou a mão, né? Não, descorpado eu não estou. Manicinha, se ela tem corpo, Manicinha? Tá. Ela custou reagir, gente.
Pastor Juarez já tem corpo? E que corpanzinho, graças a Deus. Irmão Ricardo saiu de cena por enquanto. Pastora Cristiana só tem corpo? Ah, ó, ela custou reagir, né? Levantou a mão assim, meio assustada. Irmã Ana também. E o Guerreiro nem se fala, né, Guerreiro? Tem cabeça, corpo e tudo. Guerreiro é completo. Ok. Alguém pode me dizer em poucas palavras quais seriam as partes principais que compõem o nosso corpo? Aquilo que a gente aprende na escola, né? Na escola primária, na escola de segundo grau, na faculdade, né? Quais são as partes principais que compõem o nosso corpo? Vamos lá, qualquer um de vocês pode abrir o áudio e me responder, só para a gente ilustrar dentro da temática que estamos estudando. O esqueleto, vamos dizer, os nervos, o coração e o cérebro? Bom, o Elvis está entrando na parte mais detalhada, está correto. Mas na escola... Cabeça, tronco, pernas. Isso, cabeça, tronco e membros. O Elvis foi mais técnico. Excelente, Elvis. Olha, só por causa disso eu vou te dar 50 pontinhos, tá bom, Elvis? Porque tu foste bem técnico. Então, eu fico aqui anotando. Vou dar prova, gente, não se ofenda não. Vou dar prova de 50 pontos, porque ele foi técnico. Rapaz, Elvis, 50 pontinhos. Só para ajudar o Elvis a sorrir mais no dia de amanhã. Tá? Mas a resposta mais simplista seria cabeça, tronco e membros. Lembram-se disso que nós aprendemos na escola primária? Cabeça, tronco e membro. Então, 3 partes básicas que se compõem o nosso corpo. Vamos trazer isso, então, para a organização da igreja, né? Como é que é a organização da igreja? Perceberam? Como nós somos divididos em 3 partes, ou seja, nós somos uma formação tríplice, a organização também da igreja, ela é tríplice. Presta atenção aqui, olha que interessante. Número 1, em primeiro lugar, a igreja precisa moldar-se à natureza de Deus. Isso aqui vai pegar. Ele é um Deus de ordem. Sua criação funciona com precisão, com cada coisa no seu devido lugar. No princípio do livro de Gênesis, lemos a história de um Deus organizando o caos primitivo. Como poderia a igreja, que é o corpo de Cristo, ser desorganizada? Para pensar, isso aí é sério. Isso aí é comprometedor. Nosso Deus é um Deus de ordem. Tudo que ele criou, ele colocou uma ordem maravilhosa. Quantos de vocês já pararam para pensar? Como é que Deus faz o planeta Terra girar em torno do seu próprio eixo, numa velocidade de 26,47 quilômetros por minuto, sem falhar 1 quilômetro sequer nessa velocidade? Já pararam para pensar? Que precisão fantástica que Deus estabeleceu para a própria rotação da Terra. Vocês já pararam para pensar como é que Deus estabeleceu a velocidade da luz em 300.000 quilômetros por segundo e não falha? Alguém já parou para pensar que a luz do Sol, para chegar à nossa Terra, ao nosso planeta Terra, leva exatamente 18 minutos e não falha nenhum dia? Eu vou parar por aqui, porque se eu for dar mais detalhes sobre a ordem da criação, você vai ficar assim impressionado. Sem falar do nosso corpo humano, tá? Que recebe de 5 a 7 litros de sangue bombeando todo o nosso organismo, nervos, tecidos, pele, e não falha nada. Claro que quando começa a falhar, está provando que estamos com algum problema de saúde. Mas aonde eu quero chegar? Ordem. E por que a Igreja de Cristo não consegue seguir uma ordem estabelecida dentro da própria Bíblia? Não, pastor, é porque a Igreja de Cristo é formada por homens, e o ser humano, por causa do pecado, é difícil ser organizado. Isso é uma desculpa. Por isso que a palavra de Deus já deixou regras, já deixou um mapa para nos orientar. Não sei se você já leu o livro de Atos dos Apóstolos. Alguém aqui já leu todo ele, o livro de Atos dos Apóstolos? Quem aqui já leu? Pelo menos uma vez. E isto. Você se lembra quantos capítulos
tem o livro de Atos dos Apóstolos? Qualquer um pode abrir o áudio e me responder. Você se lembra quantos capítulos? 28. 28. Alguém pode me responder exatamente quando a igreja, quais são os capítulos de Atos dos Apóstolos que envolveriam a formação da igreja? Vamos lá. Não precisa dizer exatamente. Quando eu falo formação da igreja, desde quando ela nasceu até quando ela se lançou a missões. Vamos trabalhar nisso aqui, tá? São 28 capítulos. Agora, eu gostaria de saber se vocês têm a noção dos capítulos que envolvem o seu nascimento, organização, alcançando o momento que a igreja lança os seus primeiros missionários. Estaria todo este funcionamento em quantos capítulos ou em quais capítulos? Teria uma noção básica? Não precisa se preocupar em responder 100% certo. Só para eu entender quantos de vocês têm esta visão na leitura de Atos dos Apóstolos, porque o livro de Atos dos Apóstolos é o manual do bom funcionamento e da organização da igreja. Então, a minha pergunta é: quais são os capítulos que envolvem do início da igreja até o envio dos primeiros missionários? Vamos lá. Quais seriam esses capítulos? Do 1 ao 3, do 1 ao 5, do 1 ao 8? Capítulos 2 a 13. Do 2 ao 13, 13. Exatíssimo. No 13 foram enviados os primeiros missionários. Exatíssimo. Ó, pastor Juarez está afiado, porque o primeiro capítulo é a ascensão de Jesus. Estão se lembrando? Jesus sobe aos céus, das últimas instruções aos discípulos, aí vem a eleição de Matias, o que substitui a Judas Iscariotes. Estão se lembrando disso ou não, gente? Atos capítulo 1, isto. Aí sim, a partir do capítulo 2, a igreja é formada, começa a ser formada, né, com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, aí vai o capítulo 3, 4... Capítulo 6, a organização diaconal. Diaconal, exatíssimo. Capítulo 7, onde acontece a morte de Estevão. Exato. Ó, pastor... Capítulo 8, o evangelho lá em Samaria, através de Filipe, formando uma grande igreja. Ó, Capítulo 9, a conversão de Saulo. Pastor Juarez, pastor Juarez já ganhou, não tem jeito não, gente. 50, pastor Juarez. 50 para deixar o pastor Juarez mais contente. Tá? Ó, o negócio está bonito, né? O Elvis já... A unção elvina pegou bonito. Agora, pastor Juarez, parabéns, pastor Juarez. Pastor Juarez é especializado na leitura de Atos. Meu Deus. É interessante que, com todo o respeito que eu vou falar isso aqui, não se ofenda, não se sinta diminuído. Hoje são poucos os obreiros que têm em mente essa visão perspectiva, não é? Talvez até você sabia, mas por alguma razão não quis falar, não quis participar, não quis se manifestar. Você fica bem à vontade, você não é obrigado também a participar, né? Mas se você conversar com um grande número de obreiros, entre diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, são menos de 30% que tem essa visão estranha, né, do livro de Atos dos Apóstolos em relação à organização da igreja. Então, parabéns, pastor Juarez. Pastor Juarez está realmente batendo pesado, né, na leitura das Escrituras e tendo essa visão perspectiva. Vamos então entender isso aqui, ó. A organização da igreja, ela é tríplice, como já falamos, né? A igreja precisa se moldar à natureza de Deus. Quais seriam as principais características da natureza de Deus? Vamos mencionar aqui apenas três. Três características principais ou chamativas da natureza de Deus. Você já deve ter lido em algum lugar, você já deve ter ouvido pregações, mensagens, tá? 3 características básicas, bem básicas ou chamativas da natureza de Deus. Vamos lá. Imutabilidade. Imutabilidade, ou seja, que não muda nunca. Nosso Deus não muda, ele é imutável, perfeito. Uma segunda. Onisciente, onipresente. Aí seriam atributos. Atributos, que são um pouquinho diferentes das características. Que às vezes nos confundimos atributos com características. Imutabilidade, perfeito. A onisciência, onipresença e onipotência são atributos. Aí já não incluímos
como características. Segunda, porque a igreja não tem como, entendeu? Ser onisciente, onipotente e onipresente. Já a imutabilidade, sim, a igreja pode batalhar para ser imutável ou pelo menos parecida com a imutabilidade do Senhor. Duas outras características, são qualidades que a igreja pode imitar do próprio Deus. Repito, onisciência a igreja não pode imitar, onipotência e onipresença não. São chamados atributos inalienáveis. Quais seriam duas outras características que a igreja poderia imitar da parte de Deus? Amor seria uma delas, professor? Como? Amor. Santidade. Santidade, excelente, pastora. Santidade, separação. Mansidão, pastor. Como? Mansidão. Então, nós temos várias características, uma lista enorme que a igreja deveria ajustar-se, né, à natureza de Deus, né? Uma vez que ele é um Deus de ordem, a ordem também, a organização também é uma característica de Deus que deveria ser seguida, mas infelizmente não é, por algumas igrejas, por alguns membros, não é seguida. Vamos lá, porque como eu falo aqui na última frase, como poderia a igreja, que é o corpo de Cristo, ser desorganizada? Infelizmente temos igrejas locais que, meu Deus, misericórdia, é uma desorganização de A a Z. E geralmente essa desorganização, entenda-se que não é uma crítica, isso aqui são fatos. Ela vem do púlpito, ela vem do altar, começando dos obreiros, começando dos pastores, né? Porque é nítido, uma igreja organizada, quando eu falo organizada, no mínimo, só no mínimo, ela começa no altar, ela começa no exemplo dos obreiros, dos pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos. Em segundo lugar, a organização visa o quê? Eficiência. Há muito trabalho a fazer e o tempo é pouco. Que dirá aqui na América, que o tempo é pouquíssimo. Se não houver uma perfeita coordenação na igreja, perder-se-á muito tempo fazendo pouco trabalho. Não é crítica, entenda de novo, vamos falar de realidades que, vamos dizer, machucam o bom andamento da igreja. Uma das coisas que atrapalha a eficiência de uma igreja na área da organização chama-se cultura. Entenda bem, não estou criticando, não. A cultura latina, ela cria complicações para uma boa organização na Igreja de Cristo. Não estou querendo dizer que entre os americanos, os ingleses, os alemães, os franceses, não tenha problemas. Claro que existem. Onde tem seres humanos, teremos problemas. Mas vamos partir para a questão cultural. E isso aqui não é crítica. Por favor, irmãos, eu creio que vocês são maduros bastante para entender o que eu estou querendo dizer. Alguém aqui já visitou uma igreja americana? Alguém aqui já visitou uma igreja americana, sim ou não? Perceberam que há uma diferença? Não estou falando pela questão do idioma, mas há uma diferença no conduzir da igreja americana em relação à igreja brasileira. Claro, depende também da igreja. Se você for numa igreja americana tradicional, ela vai ter um comportamento de uma igreja tradicional. Mas se você for numa igreja pentecostal americana, eu penso que você pôde perceber, assim, de entrada, uma nítida diferença. Alguém que visitou uma igreja americana, isso aqui, repito, não é a título de crítica, é a título de nós avaliarmos, né, que a cultura pode trazer algumas complicações na organização. Você que já esteve visitando uma igreja americana, mencione uma coisa, uma característica que mais lhe chamou a atenção. Coisa positiva, claro, né? Não estou falando de algo negativo que é normal a gente ver em qualquer igreja. Sim. Organização com horário. Organização com horário. E eles planejam tudo muito bem organizado antes de começar. Eles já sabem como que vai praticamente terminar. Por exemplo, um exemplo, a igreja brasileira, né? A gente que pastoreio aqui a igreja brasileira, por exemplo, a gente às vezes começa o culto não sabendo que horário que o pessoal vai chegar, como é que vai ser, quem que vai estar, quem não vai chegar. A igreja americana não trabalha assim, a igreja americana já trabalha diferente. Eles têm um esquema tudo separadinho, quem vai cantar no horário certo, muito bem organizado, entendeu? Eu até gostaria muito
que a igreja brasileira começasse a trabalhar nesse sistema, nesse formato. Mas pastor Fabiano, entenda isso, o pastor vai entender, pastor Maduro vai entender. Não depende só do pastor isso. Não depende, entenda isso, não depende. Isso é uma questão cultural. As pessoas sobre quem o irmão administra, cuida, ajuda, pastoreia, elas vão ter uma enorme dificuldade a se adaptar a esse sistema, porque já estão adaptadas a um outro sistema e ele é cultural, e não se muda uma cultura assim. É difícil, pastor? É difícil demais. Entende, pastor Fabiano? Qualquer um de nós poderemos colocar um sentido semelhante a de uma igreja americana numa igreja brasileira. Você vai me perguntar, funciona? Em parte, sim. Em parte, não vai conseguir. A menos que você pegue uma igreja do zero. Eu não vou entrar em detalhes, não vou mencionar nomes. Eu conheço nos Estados Unidos 4 igrejas brasileiras que vieram do zero, do zero. Sabe o que é do zero? O pastor saiu, ganhou novos convertidos e foi enchendo a igreja. Daqui a pouco, uma igreja hoje está com mais de 600 membros. Outra com 300 e alguma coisa. Outra com 250 e a menor com 130, 160. Todas essas igrejas brasileiras que eu conheço aqui nos Estados Unidos, interessante, elas vieram do zero. Zero. Sabe o que é zero, 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 zero? Zero. Zero. Inclusive, coincidência ou não, eu participei dos primeiros passos que cada uma dessas igrejas, hoje a igreja mais antiga que eu já conheci tem 20 anos, outra tem 17, outra tem 13, outra tem 8 e outra tem 6 anos. Mas todas elas vieram do zero. Outro fator que mais me chamou a atenção, como vieram do zero, o pastor colocou nelas a visão da administração da igreja americana. Adaptada, claro, à realidade brasileira. Mas ele foi muito... Os 4 pastores foram de uma sabedoria maravilhosa. Eu fiquei de boca aberta, a ponto... Claro, eu cheguei a ter intimidade e perguntei, você já esteve em igreja americana? Claro, pastor, já estive anos. Então eu não estava com uma sensação errada. Então a sua igreja lembra o formato de uma igreja americana. É verdade, porque eu fui membro 8, 9, 10, 13 e peguei povo zerado, novo convertido. E é mais fácil você trabalhar do zero com o novo convertido e discipular dentro desta área de organização. Não são igrejas perfeitas, irmãos, entendam isso. Não estou me referindo que essas igrejas sejam perfeitas, mas como o pastor Fabiano falou, elas são organizadas e são pentecostais. Pensa em igreja de labareda de fogo. Fogo, meu Deus, manda fogo. É um negócio que eu fiquei, uau, que coisa linda! Dá gosto, gente. Não estou menosprezando as demais igrejas, não. Mas são as 4 únicas igrejas brasileiras que eu conheço que elas funcionam com um formato americano muito parecido. Parecido demais. Mas qual a vantagem que essas igrejas tiveram com os seus pastores? Vieram do zero. Então, quando uma igreja vem do zero, entre aspas, não digo que é fácil, mas é mais prático você trazer o quê? O modelar, trabalhá-las dentro desse sistema de organização. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Então, hoje, você querer colocar um sistema americano numa igreja brasileira, meu Deus, vai ter problema. Muitos vão te resistir. O problema do horário é um dos piores. Marca o culto 10, 10 e 5, 10 e 10, 10 e 15. Não, eu tenho que dar banho na criança, eu tenho que dar isso, aquilo, tenho que levar o irmão na carona. Ok, mas no sistema americano, que não é perfeito em nada, não existe isso. Tudo é feito com antecipação. Aí entra a questão do que? Cultura. E não se muda assim, do dia para a noite, uma cultura. Muito bem. Em terceiro lugar, a organização evita a má distribuição de atividades. Assegura o controle sem incorrer em justiça no seio da igreja. Uma coisa que também ajuda muito na organização é a má distribuição de atividades. Exemplo, igrejas que
sobrecarregam departamentos mais do que outros, ou igrejas que dão mais valorização a tal obreiro em detrimento a outros. Sabe o que acontece? Começa a se levantar inveja e ciúme entre os obreiros. Não, o pastor está valorizando mais ele do que o outro. Ou mais a ele do que a mim. O negócio é esse, eu estou aqui há 15 anos, esse cara aqui está há 2 anos e o pastor está dando a ele mais valorização. Aí começam as guerrinhas internas, as guerrinhas ministeriais, né? Aí o diabo toma partido da situação nas fraquezas, na imaturidade dos obreiros. Começa uma sequência de situações que vai levar o obreiro a perder o controle. Por falta de quê? De uma organização básica. Básica, estou falando básica. Como é importante ter organização na igreja, sobretudo também na área de evangelização, na área das finanças. Eita! Se fôssemos aqui tomar o tempo de falar desse assunto, alguns de nós ficaremos muito tristes. Pô, pastor, você está falando o quê? Alice do País das Maravilhas? Não. Estamos falando de um modelo que a Bíblia nos ensina dentro de Atos dos Apóstolos. Segundo os historiadores, a igreja de Jerusalém, na sua máxima expansão, escute essa, segundo Eusébio de Cesareia, autor de uma obra maravilhosa chamada História Eclesiástica. Se você não conhece, eu posso postar aqui no grupo, né, uma capa de um livro importante chamado História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia. Também nos escritos de Flávio Josefo, os escritos de Heródoto, outro historiador por nome Filo. Então, você pega todos esses historiadores, aí você vai fazer um rescaldo, ou seja, uma sondagem histórica, e vai descobrir que a igreja de Jerusalém, nos seus 35 primeiros anos, chegou a ultrapassar o número de 40 mil membros. E como manter organizados mais de 40 mil membros? Lembram-se? No primeiro discurso de Pedro, quantos se converteram assim? Alguém se lembra? No primeiro discurso de Pedro, no dia de Pentecoste. 3 mil. 3 mil. No segundo discurso de Pedro, quantos se converteram? 5 mil. 5 mil, isso em 2 meses aproximadamente. Se você ler com atenção a linha no tempo, dentro da narrativa de Atos dos Apóstolos, isso se calcula em torno de 2 meses. Em menos de 2 meses, quantos membros então se agregaram à igreja de Jerusalém? Quantos? 8 mil. 8 mil. Seja sincero comigo, é fácil administrar uma igreja de 8 mil pessoas? Não. A igreja que estou me congregando, ainda não me fiz membro, tem 5.300 membros. É uma igreja americana, aqui perto da minha casa. 5.300 membros. Claro que nem todos eles estão sempre se congregando no mesmo dia da semana, mas nos cultos espalhados durante a semana, né, o pastor da igreja já passou um relatório que a membresia, não contando o número de congregados, está em 5.386. Eu pergunto, uau! Como é que se administra uma igreja de 5.300 membros? E a igreja do pastor John Hagin, em San Antonio, Texas, 23.800 membros. Como é que se administra uma igreja de 23.800 pessoas? Pergunto, tem que ter uma boa organização ou não? Para administrar uma igreja de mais de 20 mil pessoas. Senão, o negócio quebra. Concorda comigo? Tem que ter uma boa organização, tanto uma igreja de mais de 20 mil, como uma igreja de 50. Mas e se não tem organização para uma igreja de 50? Como muitos pastores querem a pretensão, na minha igreja, hoje tem 50, mas amanhã, se Deus quiser, vai ter 3 mil. Continua sonhando, meu irmão, que Deus não vai colocar irresponsabilidade na mão de homens que não querem um mínimo de organização. Se ele mantém aqueles 50, é porque, para não sofrer na mão de 100, de 200 ou de 300, que não estão se organizando dentro do mínimo. Estou falando dentro de um parâmetro bíblico. Se a gente olhar dentro de Atos dos Apóstolos, isso é um parâmetro bíblico bem interessante. Falando de organização da igreja, nós vamos voltar agora para a questão da família, que é uma questão também bem inquietante, incômoda, dentro da teologia pastoral. O homem, o esposo, o pai e o pastor. Uau! Então, Pastor, eu posso fazer um comentário dessa
dessa organização aí também? Faça, por gentileza, por gentileza. Eu vim de uma tradição batista, eu fui criado inicialmente no meio batista. Então, a minha avó que me levava quando eu era muito criança na EBD, fui criado na EBD Na Escola Bíblica Dominical. por causa do suco de caju e do bolo que eu estava na EBD. Viajei na maionese agora, irmão Ricardo, desculpe, lembrando-me de algo bem parecido. Não é? Mas depois, o suco e o bolo já não importava mais, porque o gosto pelas historinhas já era outro, né? Se tivesse ou não um suco-bolo. Então, eu cresci ali, eu cresci a adolescência, fui embaixador do rei, depois participei da juventude. Então, a organização batista, ela vem dessa tradição americana. A Igreja Batista Então, a gente cultivou isso. Eu sei porque eu fazia boletim da igreja e cada item do culto, né, tinha um horário para acontecer. Exato, exato. Inclusive, se tivesse fazendo oração ou leitura da palavra, o diácono não deixava ninguém transitado, né, entrar pela porta da igreja. Yeah. Então, tem todo esse respeito. Não é questão de ser chato, é um respeito pelo que se está fazendo. Uma reverência. Isso. O método de cultuar, ele demonstra o quão importante você leva aquilo que você está fazendo. Yep. Então, a adoração, como fazemos e o que fazemos, representa o nível de Deus que nós temos. Tá? Yep. Então, quando se tem algo fora da normalidade, vou usar o exemplo de Moisés. Moisés sabia exatamente o que tinha no deserto, porque ele estava no deserto. Ele sabia o que era uma sarça. A sarça, para quem não sabe, se você olhar para ela, ela desmancha. Yep. Seca que ela é, se você nunca viu uma sarça. É uma palha, né? E o que chamou a atenção dele foi justamente isso. Como que uma coisa dessa, se olhar para ela, vai quebrar, está pegando fogo e não consome? Então, quando Deus ele interage tirando algo da normalidade, algo da ordem, é porque ele vai fazer algo melhor. E se a gente não tem essa capacidade de fazer do jeito que Deus faz, então mantenha a ordem, que é melhor, porque as coisas dentro da ordem funcionam, como o pastor está falando, né? Tem uma velocidade, tem um tempo de transitar a luz de um lugar para o outro, as coisas dentro da ordem funcionam. Enquanto a gente não conseguir fazer coisas melhores fora da ordem, não vamos abusar, não, porque o diabo é muito mais esperto nessa área. Então, a igreja tem que ser sábia na hora de trabalhar. E, ironicamente, irmão Ricardo, irmãos, o diabo é muito mais organizado do que nós. Sejamos sinceros. Tem muito crente que não admite isso, mas olhando dentro das escrituras, né, diz que o diabo ele é astuto. Uma das qualidades do diabo é astúcia. E quando você aprende a palavra grega astúcia, incrível, né? É organização com picardia. Esse é o significado. O diabo ele é organizado com picardia. O que é picardia? Com malícia, com maldade. Já é prevendo algo, entendeu? Exatamente. Então, por exemplo, Jesus foi mestre em fazer isso, tirar as coisas da ordem, mas para fazer algo melhor. A água virou vinho, o que não andava andou, o cego enxergou com lama, tudo que tirou da ordem, né? Deus parou o sol para o povo ganhar. Tudo que saiu fora da ordem era para fazer algo extraordinário e melhor. Se a gente não tem capacidade, use a ordem, meu irmão, que é melhor. Você vai ter vitória nisso aí. Exato, exato. Né? Traduz usar fora da ordem é usar o sobrenatural. Se nós não temos a capacidade de usar o sobrenatural ou de, no caso, deixar com que Deus faça fluir o sobrenatural, como disse nosso irmão, melhor ficar dentro da ordem para que a gente não passe vergonha e nem leve a obra de Deus passar vergonha. Vamos lá, então, numa parte delicada. O homem, o esposo, o pai e o pastor. Papai do céu, o que é isso aqui? Na psicologia pastoral, área esta, como antes já referimos, é uma nova disciplina aliada no contexto da teologia pastoral. Quando envolvemos no trabalho ministerial pastoral, envolvemos uma tarefa de se dar ao próximo, e às vezes numa intensidade maior do que podemos imaginar. Preste bem atenção, isso aqui é forte. Daí vem a necessidade de uma psicologia para nos ensinar a não nos envolver ao ponto de observarmos uma dependência de ambas as partes.
A isso chamamos de transferência e contra-transferência, bem como nos ensina uma óptica de prioridades cristãs num senso de valores bem definidos, onde o exemplo é o maior testemunho para este ponto. Definimos o resumo do livro Pastores em Perigo. Se você nunca leu esse livro, meu Deus, recomendo. Vou postar a capa deles, você vai ficar assim, ó, boquiaberto. É um dos livros mais importantes que não poderia faltar e não deve faltar na estante de um pastor, de uma pastora, de um ministro do evangelho, porque este livro aqui fala rasgado o que nós, ministros, devemos e não devemos fazer à luz da Bíblia. A visão de um profissionalismo ministerial, sem exageros numa humana racionalização, tem crescido muito. Existem muitas lacunas no trabalho pastoral devido à falta de conhecimento básico em aconselhamento, em simplesmente saber ouvir. Escute essa. Em questões éticas com erros primários de imprudência. Eu li uma estatística alguns anos atrás que nos Estados Unidos, veja só, aqui temos coisas positivas, temos, altissimamente positivas, não podemos desmerecer que na América não há coisas positivas, mas uma das coisas mais negativas que existem na maioria dos ministros é a incapacidade de mais de 73% dos ministros em serem treinados a saber ouvir. Os ministros americanos, quando falamos americanos de todas as raças e etnias e nacionalidades, eles são número 1 na verbalização, em saber falar, em oratória, são fantásticos. Mas na técnica de ouvir são um fracasso. Isso é uma deficiência humana que deve ser encarada de frente e reconhecida. Não sei se você, como obreiro, pastor, evangelista, diácono, presbítero, já teve essa experiência de só estar num lugar e ouvindo por horas pessoas com dramas inimagináveis. Você julgando que a sua vida é um problema, é um caos, é uma confusão, é uma tribulação. Daqui a pouco você está ali ouvindo 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e você, meu Deus, eu pensava que eu tinha problema. Esse aí me ganhou de goleada. Eu tive uma experiência uns 8 anos atrás, de eu e minha esposa. Se isso não aconteceu com você, ora a Deus que não aconteça. Conosco foi impressionante. Ouvimos um casal por 11 horas. Como é que é? 11 horas. Claro, houve os momentos que tivemos que parar, ir ao banheiro. Mas foi uma situação caótica que o casamento daquele casal estava vivendo. Era como, pensa em 32 anos de coisas podres sepultadas. Eles estavam trazendo tudo à tona. Quando eu e minha esposa saímos daquela conversação de 11 horas, nós tínhamos a literal impressão que iríamos explodir. E você me pergunta, falamos alguma coisa? Nada. Não tinha como falar nada. Era uma situação pior do que a outra. Pastor de uma igreja enorme em um estado aqui americano. Enorme! Igreja de brasileiros. Um assunto atrás do outro. No final eu fiquei sem voz. Eu fiquei tão atônito, eu falei, pai, como é que esse homem tem se mantido à frente dessa igreja? É milagre. Aí eu conheço essa igreja, conhecia, eu ministrava de 2 a 3 vezes por ano ali. Aí eu fui entendendo, essa igreja está de pé por 2 razões. Pela graça e misericórdia de Deus e pelo grupo de obreiros de excelentíssima... Você imagina um grupo de obreiros que são melhores do que o próprio pastor, essa igreja. Eu fiquei assim, boquiaberto, falei, uau! Mas depois daquela sessão de 11 horas, eu saí tão pesado, eu e minha esposa, chegamos em casa, começamos a chorar. Mas sabe, aquele pranto convulsivo de quase 1 hora que rasgou nossa alma. Falei, Maria Luísa, o que é isso? Todo o esgoto da vida deles de 32 anos, eles passaram para nós. E agora? O que podemos fazer?
Nada por enquanto. E realmente não tínhamos como. Sabe qual é o problema? Eu vou resumir. Pastores que administram sem ter ajuda. Está provado. Nos últimos 20 anos, as pessoas que mais se lançam ao suicídio, à depressão, a crises emocionais, espirituais e psíquicas são os pastores que levam sozinhos pesadíssimas cargas, sejam cargas de família e cargas da igreja. Esses pastores sempre deveriam ter o quê? Um grupo de pastores para aconselhá-los, orientá-los, ajudá-los com uma terapia básica de conversa, só falar e deixar ouvir. Pronto. Gente, sabe que são 32 anos de lutas e angústias que eles não confessaram a ninguém? 30. Ele tem hoje 74 anos de idade e ela 69. Só digo a idade. Mas 32 anos de esgoto sepultado dentro deles. E no final eu perguntei, vocês já tiveram esse tipo de conversa com alguém? Nunca. Que a gente não sente confiança em ninguém. É abrir a boca que a nossa vida cai na boca do outro. E eu perguntei, por que nós? Porque eu e minha esposa? Porque nós acompanhamos vocês 15 anos. E aprendemos a conhecer fidelidade. Eu falei, uau! Aí nós choramos como criança enquanto chegando em casa. Meu Deus, quem somos nós? Pecadores miseráveis e infiéis. Até hoje, irmãos, por grande bondade e misericórdia de Deus, ajudamos este casal. Graças a Deus, o Senhor operou, trabalhou de uma maneira, não vou entrar em detalhes, eles, vamos dizer que recuperaram 70% da sua autoestima, a igreja começou a caminhar melhor, porque Deus colocou outras pessoas também para ajudá-los, pessoas de confiança, e hoje este pastor e a sua esposa pertencem a um concílio de ministros que dá sempre orientação psicológica e pastoral, está acompanhando a eles. Como isso é importante, gente. Pastor não deveria ser alguém que vivesse sozinho, isolado. Tem que ter um grupo de pessoas, esse é o problema, de confiança, e como é difícil encontrar gente de confiança, de maturidade, e como é complicado encontrar gente madura, e com experiência com Deus, com a palavra e com os assuntos desta vida, como ter um princípio básico de psicologia. Básico, não estou falando que um pastor tenha que ser um psicólogo formado com diploma de 10 anos, não, que ele tem um conhecimento simplesmente básico para ajudar as pessoas, na verdade, com seus dramas e conflitos, e ajudar também a outros obreiros. Esse livro, Pastores em Perigo, eu vou postar para vocês têm que tê-lo. Tem uma linguagem muito gostosa, mas vai ser assim, um ponto de referência que vai ajudar tremendamente a cada um de vocês. A principal falha, podemos ressaltar, é a errônea prioridade familiar de ministros, onde seus exemplos convergem uma total alienação e desconforto. Está aqui na apostila. Muitos pastores são excelentes empregados eclesiásticos, são empregados de igreja nota 20. Olha, escuta essa. Bons pastores à frente da igreja, mas desqualificados, principalmente por crerem, escute essa, que a igreja é a prioridade de sua vida e ministério. Alô? Quantos estão me ouvindo aqui? Quantos estão me ouvindo? Sabe qual é a nossa prioridade de vida espiritual e ministerial? É a igreja do Senhor? Não. É a nossa família. É a nossa família. Alô, é a nossa família. É a nossa primeira igreja, o nosso primeiro ministério. Se a gente não cuidar, canalizar todas as nossas forças sobre a nossa família, esposo, filhos, esquece. Estamos brincando de ser ministro, estamos brincando de ser crente, estamos brincando de ser cristão. Ei, se você não tem controle básico sobre a sua família, o que você está fazendo? Tendo responsabilidade na obra de Deus, isso é brincar com fogo, tá claro, lá em 1 de Timóteo, capítulo 3, verso 4, se a gente não souber cuidar da nossa casa, como nós vamos cuidar da casa de Deus? Meu Deus, se nós não cuidarmos bem dos nossos filhos, que exemplo
nós vamos dar para os filhos dos demais. Gente, o negócio é sério. E as igrejas hoje estão cheinhas de ministros incapazes e incompetentes, porque são pais incapazes e incompetentes dentro da sua casa. Escute, falhas, defeitos, todos nós temos e não estamos aqui para nos defendermos ou nos escondermos por detrás de nenhuma nossas falhas e defeitos. Deus se alegra quando aceitamos e reconhecemos: estou errado, assim, assim, assado. E eu tenho que priorizar primeiro a minha casa, minha família. Ouvi da boca de um pastor brasileiro, muitos anos, não entrei em detalhes e nem por ética eu quero citar o seu nome. Ele costumava dizer, primeiramente Deus, segundo, igreja, terceiro lugar, família. E ele repetia umas 2 ou 3 vezes no púlpito. Deus, igreja, em último lugar, sua família. O que é isso? Está distorcendo a ordem bíblica. Primeirissimamente, Deus. Secundissimamente, a sua família. Aí, por último, vem a sua igreja. Por que tantas igrejas estão aí vivendo caos espiritual, administrativo? Dê uma olhadinha na casa do pastor, dê uma olhadinha na situação da sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Não é reparar na vida alheia nem criticá-los. É simplesmente a igreja, ela é o espelho do que está dentro de casa. O que estiver dentro das 4 paredes não tem jeito, vaza. Vaza para a igreja. Aqui nós temos 2 pastores que têm responsabilidade com a igreja. Com todo respeito, me permita, pastor Juarez, pastor Fabiano. Meu Deus, é muita responsabilidade, gente. Pastor, lá no livro de Êxodo, né? Aquele trabalho que o Jetro faz para Moisés ali foi aqueles 2 conselhos ali que ele deu para ele, que ele levou a família dele, entregou na mão dele: você está aqui a sua família, você não pode estar na frente sem estar com a sua família. Outra coisa, levanta as pessoas para poder te ajudar, porque a carga está tudo em você. Aqueles 2 conselhos ali, eu creio que aliviou muito Moisés. Aí a pergunta: quantos pastores hoje querem levantar obreiros para ajudá-lo? Quantos? Esse é o problema. Parece que alguns, ou a maioria, e falo com muito respeito, gente, parece que alguns, ou a maioria desses pastores querem aplausos para si, glória para si. Não, eu estou fazendo a coisa acontecer. Eu estou fazendo a coisa avançar. Gente, ninguém trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Ninguém. Não existe um obreiro que consiga ser bem-sucedido sozinho. Não, eu quero ele afastado de mim porque ele é melhor do que eu. Se ele é melhor do que eu, ele vai me dar rasteira e vai tomar meu ministério. O que é isso, gente? Vamos ser maduros. Vamos ter visão. O reino de Deus é um corpo cheio de membros. Não existem 10 cabeças, 8 orelhas, 6 bocas, 4 narizes, a menos que você seja Godzilla ou um monstro do outro planeta. O corpo, ele é organizado. Se não existe uma organização básica, é normal que uma igreja vai ter 2 cabeças, 4 pernas, 8 braços, 8 orelhas. Aí é outro assunto. Mas Paulo ensina sobre a ordem do corpo. Esse é o problema, gente. Se a igreja, se os pastores olham para a Bíblia, não, a minha igreja tem que ter uma ordem de corpo. O que está faltando na minha igreja? Está faltando apóstolo, está faltando evangelista, está faltando pastores e mestres. Está ali os ministérios de Efésios, capítulo 4, verso 11. Está faltando esses homens? Ninguém faz nada sozinho. E o pastor que não quer levantar obreiros é por 2 razões. Ou ele é incapaz de fazê-lo, ou ele tem medo de perder o seu posto. É insegurança. Se sente ameaçado por outro obreiro que tem mais capacidade do que ele. Gente, eu já trabalhei com muitos anos na América como empregado de igreja e encarei essa situação. Já ouvi da boca de dezenas de pastores: não, pastor, o senhor é melhor do que eu. O senhor é melhor do que eu, por isso eu quero o senhor fora. Como é que é? Sim, deu certo, cresceu o seminário, cresceu a escola teológica, agora é hora do irmão ir embora. Por quê? Eu fiz a coisa errada? Não, muito pelo contrário, o senhor fez tudo certo, é porque o senhor cresceu mais do que eu, e eu não quero
disputar com o seu, porque eu vou perder a igreja das suas mãos. Então, antes que isso aconteça, por favor, se retire. Você não pode acreditar, eu já fui convidado a me retirar de 4 ministérios. Yep. Não tenho Meu vergonha de dizer, Deus. não vou dizer quem, e quando, e aonde. Mas em 22 anos de América, eu já fui convidado 4 vezes a me retirar do ministério. Simplesmente por quê? Porque o negócio cresceu na nossa mão. Aí eu tenho culpa que Deus decidiu colocar na nossa mão e fazer crescer? Que é isso? Quem faz o crescimento? É o homem? Sou eu? É o pastor Fabiano? É o pastor Juarez? Não. Eu plantei, a Paulo regou, mas quem dá o crescimento? É Deus. Que culpa temos, não é? Se Deus dá o crescimento. Que culpa tem o pastor? Me permita, eu estou usando os pastores porque são pastores de igreja. Que culpa tem o pastor Juarez se as coisas na mão dele começam a crescer? Que culpa tem o pastor Fabiano? Ele está fazendo o trabalho dele com a consciência perante Deus, a consciência limpa, honesta, sincera, aí a coisa começa a crescer. E aí vai gerar ciúme, vai gerar inveja, claro. Né? Que Deus tenha misericórdia, né, de cada um de vocês, que os vossos líderes não chegam a esses extremos. Como eu tenho visto ao longo de vários ministérios, como eu tenho vivido, não estou falando isso porque eu estou traumatizado, machucado ou ferido, mas é uma experiência estranha, gente. É uma experiência estranha. Você está fazendo tudo direitinho e, de repente, chega lá o teu pastor dizer Deus te abençoe, foi muito bom trabalhar com o irmão, mas agora não dá mais. Por quê? Porque o negócio está crescendo demais na sua mão. Então, antes que o irmão tome a igreja, eu lhe convido a se retirar. Uau! Mas esse é o problema, gente. É a questão de falta de visão e de uma organização básica dentro das nossas Pastor, igrejas. ontem no culto nós tivemos uma experiência dessa. Uma irmãzinha, no meio do culto, a dirigente falou assim: quem quiser dar um testemunho pode vir aqui na frente. E ela levantou uma irmãzinha, que ela senta lá no fundo, ninguém conhecia ela, mas ela está frequentando a igreja. Inclusive, ela voltou para Jesus agora. Certo. E essa irmã foi lá dar o testemunho, mas a igreja, pastor, pensa no momento em que o Espírito Santo falou tanto, que a irmã está passando aquele problema de depressão e ansiedade. E Sim. aquela irmã está indo há tanto tempo ali e ninguém nunca... Eu duvido que alguém chegou ali. Eu já tinha feito isso, mas eu fiquei observando já há algum tempo ela. Não vejo ninguém lá dar um abraço, parar para conversar com ela, saber, entendeu? Mas o testemunho dela lá na frente foi que era pedindo que Deus livrasse ela daquela coisa, daquele sentimento, porque é uma coisa que parece que ela vai morrer a qualquer momento. E Deus ajudou ela. Ontem mesmo ela conseguiu um emprego que ela queria. Glória a Deus. Uau, ela que conseguiu lindo. vencer um dia de trauma, ela falando, né? Glória a Deus. Ela Uau. passou a madrugada no meio da rua, deitada no chão, na chuva, inclusive, pedindo para que Deus ajudasse e tirasse daquele momento de dor. Meu Deus. Porque seria o primeiro dia de emprego, ela pediu para Deus ajudar ela a vencer aquilo e ela não ia perder o emprego por causa daquela doença. Uau, irmão. Você imagina a situação daquela mulher, entendeu? Glória a Deus. Ela é carioca, inclusive. Uau. É uma menina, uma moça. E ela estava lá na frente contando do jeito dela. Ela veio com a roupa do emprego, estava até meio suja. Que impressionante. Aquela roupa de guerra, entendeu? Que impressionante. E aí, uma coisa interessante que ela falou é o seguinte: olha, o pastor Ângelo e a irmã Shirley foram as únicas. Eu fui em várias igrejas aqui e foi os únicos da qual eles responderam imediatamente o meu pedido e falaram assim: vem aqui agora que nós vamos orar por você. Uau! Vamos ouvir você. Glória a Deus. Que coisa linda. Você entendeu agora? É isso que o irmão está falando. Meu Deus, Deus. Ela passou por várias igrejas. Várias. Você sabe que alguém olhar, nem ter... Pastor e a esposa nem olharam ela. Outras igrejas, alguns olharam ela nem para perceber o que ela estava precisando. Você está entendendo? Uau! E na hora que ela mandou aquela mensagem, o pastor falou assim: não, vem aqui agora. O pastor sabia o que era. Meu Deus, meu Deus. Então, há uma grande importância de você ser uma diferença, uma igreja diferente, no meio que os outros já são iguais. Meu Deus. E ali é o que a nossa liderança tá com foco, é ser diferença na vida daqueles que precisam, e não ser diferença no meio de Flórida, da Orlando. Glória a Deus. Sucesso aqui.
Você pode Uau! entrar lá na igreja e não ter um número de 100, 250 pessoas. Porque ninguém quer mais ouvir assim o que a gente prega. Que Jesus veio, morreu e salva o pecado e vai te levar para o inferno. Essa é a nossa pregação constante. E essa jovem só ficou lá por causa dessa pregação. Meu Deus, que coisa tremenda. Então, isso que o irmão está falando é muito, mas não é pouco, não. É muito importante. Se vocês não anotarem isso aí, ter essa sensibilidade de olhar para o outro, seja a quantidade ou a característica que a pessoa tiver, a quantidade que for, pode ter 50 membros ou 1.000 membros, mas se você não tiver a sensibilidade de, a cada semana, você parar com uma pessoa diferente, olhar nos olhos dela, e aí, irmão, irmã, a paz do Senhor, como que você está? Qual o seu nome? Quem é seu filho? Né? A dar um abraço, para pelo menos sentir o cheiro da pessoa, saber se ela tomou uma cachaça, usa droga, alguma coisa, se está perfumada, porque só pelo abraço você já sabe, pô, o irmão está fedendo, será que ele está precisando de um banho? Será que ele está precisando de um... Ele está sem dinheiro para comprar o desodorante, o sabonete? Vou fazer uma visita na casa dele essa semana, vamos levar uma cesta, vamos lá saber qual a situação. Até nisso, nessa coisa simples, você entra em contato com a realidade da outra pessoa, sendo uma liderança. Isso chama-se solidariedade. Isso. Quando existe uma solidariedade básica pelo nosso próximo, veja bem, irmãos, isso é sério que o irmão Ricardo está falando, nós vamos ter uma solidariedade pela nossa família. Isso aí. E anota aí, geralmente as pessoas que são solidárias com o próximo, elas primeiro já são dentro de casa. E quando elas não são com o próximo, pode anotar, dentro de casa elas não são. Elas não são. Elas tentam imitar uma aparência que está tudo bem em casa, que são amorosos, que são cuidadosos, mas não existe isso, irmão. Não se pode criar uma máscara de solidariedade dentro de casa. E está o resultado. Na igreja a gente não vê, na maioria. Não entenda isso, o irmão Ricardo não está colocando isso para que nenhum de nós nos sintamos mal, mas para nós enxergarmos uma realidade, que essa realidade, ela existe, ela é crucial, ela é dolorosa, entende? E não estamos aqui julgando ninguém, nem colocando ninguém no banco dos réus, mas se existe essa solidariedade da igreja, pode apostar, começa dentro de casa. Se ela não existe dentro de casa, não espere dentro da igreja. Vamos continuar aqui. Excelente, irmão Ricardo, essa colocação aí é forte, pesada, porém muito realística. Esses obreiros que priorizam, não é, a igreja mais do que a sua família, não conseguem tirar tempo para lazer, passeio, qualquer divertimento para a família por acharem ser quase um pecado e dor na consciência. Hipocrisia é essa, minha gente. As lacunas deixadas pela falta de visão com o nosso lado humano, virando a página, e familiar pode ser manifestas posteriormente nas muitas transferências que surgem em meio ao cotidiano pastoral. Escutem, estes são os pastores que correm perigo. São eles que não cuidam da sua família, não são solidários com a sua própria família e não podem ser solidários com o próximo. Número 9, nós vamos fechar aqui por hoje. O número 9, vida devocional, ministério, sofrimentos e recompensas. Uma frase foi dita: Deus não tem compromisso de fidelidade conosco. Ele tem fidelidade com a sua palavra, e sua palavra é repleta de bênçãos e promessas de Deus para os que o cumprem, e assim sendo manifesta a sua fidelidade para conosco. Agora escute essa. Um mega evangelista respondeu uma repórter quando perguntado qual a razão que ele próprio atribuía ao seu deslize moral. E assim respondeu: meu erro foi descuidar de meu devocional diário. Uma certa pessoa, ao passar e ver que seu pastor estava trabalhando limpando seu lote, cuidando do asseio de sua casa, disse: muito bem, meu pastor, gosto de ver assim, trabalhando esforçado. E o pastor nada lhe respondeu. Ao retornar, observou que seu pastor estava sentado com roupa limpa, a Bíblia do lado, muito quieto e pensativo. O irmão então disse: ei, meu pastor, em pleno meio-dia, descansando? O pastor não se conteve, escuta essa, e respondeu de forma natural: a primeira vez que você passou, eu estava me distraindo. Agora eu estou trabalhando por você. Uou! Um fora muito bem dado. Um ativismo religioso atrapalha e muito a nossa vida ministerial e pessoal.
Gostaria de ver que os irmãos que investissem mais em suas famílias, pois neste ponto, for bem-sucedido, o ministério e a igreja só tem a ganhar. A oração, o sermão vivido e preparado, o tempo a sós com Deus, uma cumplicidade espiritual com o cônjuge, a ministração do esposo sobre a esposa e da esposa sobre o esposo, é de fundamental importância para uma sólida estrutura para um pastoral de sucesso. E aí você me pergunta, e se isso não acontece com a minha família? E se isso não acontece com o meu ministério? Resposta, Deus eventualmente pode até abençoar este obreiro que não esteja vivendo este parâmetro, por amor à palavra dele. Mas nunca vai haver aquela produtividade esperada no caso da praticidade dentro da família. Em outras palavras, na medida que flui mais dentro da família, vai fluir mais dentro da igreja. Na medida que não flui tanto dentro da família, ao mesmo tempo e de maneira proporcional, não vai fluir tanto dentro da igreja, dentro dos congregados. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Amém. É tudo proporcional. Mas não estou dizendo, não estou afirmando em nenhum momento que Deus vai deixar de abençoar. O detalhe é que a proporção não vai ser tão intensa como se estivéssemos vivendo isto de forma plena dentro de nossa família. Isso foi Deus que estabeleceu, não fui eu que estabeleci, não foi nenhum teólogo que estabeleceu, entende? Existe uma matéria no mestrado em teologia, né, para quem quiser ir para o mestrado, chamada Família Cristã Ativa. Esta matéria mexe com a cabeça porque mostra princípios bíblicos, bem bíblicos, que uma família cristã ajustada ao projeto de Deus vai trazer uma igreja bem ajustada. Agora, não espere uma igreja bem ajustada se a sua família não começa a se ajustar. Pastor Fabiano. Uma das coisas assim que eu estou falando assim de uma das coisas que eu faço, né? É assim, por exemplo, quando acaba o culto, eu posso, geralmente eu chego lá na igreja assim meia hora, 40 minutos antes e assim vai, né? Uhum. Agora a gente vai chegar mais cedo ainda. Às vezes eu Sim. saio da igreja 3, 4 horas da tarde, atendo todo mundo, converso com todo mundo, resolvo as coisas que resolver junto com a minha esposa. Mas quando eu saio dali, que eu vou para casa, eu mais a minha esposa, a gente não conversa problema de igreja. Yes. A gente vem conversando coisas nossas, todos os problemas ficam lá. Quando a gente vai resolver os problemas da igreja, conversar, orientar algum membro, a gente está lá junto, entendeu? Quando a gente vai fazer alguma visita em alguma área, a gente conversa antes como que a gente vai reagir diante daquela situação, ouvir as pessoas e aconselhar, mas a gente não traz para casa, porque a nossa casa, a gente senta, a gente come, almoça junto, a gente dorme, a gente, né, cuida dos filhos, né? A gente trabalha fora. Então eu não levo, por exemplo, eu trabalho com pessoas, eu trabalho com o meu manager é um pastor, por exemplo. Eu não levo problema para eles, eu não levo problema para o meu patrão, entendeu? Assim, eu sei uma coisa que eu aprendi assim, a separar as coisas, entendeu? Dentro da minha casa aqui é meu tempo com a minha esposa, aqui eu oro, aqui eu tenho que ler a Bíblia, aqui eu estudo, aqui eu me preparo. E eu coloquei isso na cabeça dos membros da igreja. Os obreiros que trabalham comigo, eu sempre falo com eles o seguinte, olha, não leve problema para dentro da sua casa é um lar de bênção. Aleluia. Né? E a gente até, graças a Deus, para a glória de Deus, Deus tem assim abrido tantas portas para mim e minha esposa pregar para casais. Embora a gente não tenha muitos anos de casado, mas a gente tem pregado bastante para casais. E uma das áreas que a gente fala é o seguinte, olha, a gente, por exemplo, o primeiro altar da casa da gente é a mesa onde você senta para comer, depois o quarto, tem seus filhos. Então, nosso primeiro Deus, a família, depois que vem a igreja, né? Yeah. A igreja vem em terceiro plano. Então, nós temos que ter essa mentalidade aí para que a gente possa entender o seguinte, porque às vezes, por exemplo, uma coisa que eu tenho observado, assim, por exemplo, o casamento nunca pode deixar de ser um namoro, né? Yeah, com certeza. Deus tem que estar presente,
né, no lar o tempo todo, entendeu? E outra coisa, os problemas da igreja têm que ficar lá na igreja. E o que acontece, para poder finalizar aqui, tem acontecido com muitos ministérios às vezes, é que eles trazem os problemas do ministério para dentro do lar. Aí Sim. arrebenta o psicólogo dos filhos, arrebenta o psicólogo da esposa, né? A esposa acaba cansando daquilo ali, daquela rotina do ministério de só problema, o lar sofre demais, os filhos ficam completamente jogados, né? E uma das coisas que eu faço é isso, entendeu? Deus, primeiramente, eu cuido bastante da minha família, eu cuido mesmo, pastor, do meu filho, entendeu? Eu chego aqui no chão, entendeu? Ele está aqui, eu compro brinquedo para ele, eu saio e compro um carrinho melhor para ele, entendeu? Uma roupinha boa para ele, entendeu? Eu acordo ele, ajuda a arrumar ele para poder ir para a igreja. Então, assim, o mais da minha esposa, graças a Deus, tem esse pensamento, cuidar Que primeiro. bom, que lindo, que lindo. Eu já não posso fazer isso com meu menino, né, de 26 anos, né, comprar um carrinho para ele. Já não tenho, já passou esse tempo, né, mas lembro-me perfeitamente e sei quanto isso é importante, como isso valoriza a nossa vida dentro de casa e levar da casa para a igreja. Para terminar, meus irmãos, está aqui, ó, esse último parágrafo, muito boa participação do pastor Fabiano, parabenizamos, né, o esforço que essa querida família, conhecemos o pastor Fabiano, sua esposa, já há mais de 10 anos, e para a glória do Senhor temos acompanhado o ministério deste casal de pastores e o quanto eles têm se esforçado e lutar, né, para ser exemplo na casa do Senhor, né? Que coisa linda, né? Quando eu ainda vou ficar 1% parecido com o pastor Fabiano, só 1%. Eu não tenho muito tempo de vida, né, nessa terra, talvez, né, com 63 anos. O pastor Fabiano tem lá os seus 18 anos, né, mas eu ainda vou tentar, né, em 2 anos, chegar a 1% da experiência do pastor Fabiano, do pastor Juarez, né? Nós são homens que a gente se dobra diante da grande experiência que Deus lhes tem concedido. Para completar esse parágrafo, a maioria dos fracassos vem de uma infeliz atitude de menosprezar nossa limitação humana, nossas pequenas falhas, não respondendo a tempo oportuno e deixando acumular, não revendo, não nos autoavaliando, não nos autocriticando e assumindo e corrigindo nossas falhas. Se queremos ter um ministério de êxito, devemos começar por entender nossas próprias limitações e não escondê-las, como se perfeito fôssemos. Somos, sim, carentes de Deus em tudo. Este, sim, é um bom começo de caminhada. Admitir que somos limitados, admitir que somos falhos, admitir que somos carentes, admitir que sozinhos não fazemos nada, admitir, acima de tudo, que o sucesso do nosso ministério começa dentro de casa. Mas, pastor, minha casa é uma bagunça, minha casa não dá as devidas condições que eu gostaria que elas tivessem, mas não tem. Continue sendo essa luz dentro da sua casa. Se de repente você não tem este lar que a Bíblia assim projeta para que o nosso ministério seja melhor, bem-sucedido, fluido, mantenha-se na posição para a qual Deus lhe chamou. E Deus, de alguma maneira ou de outra, vai usar a sua vida. Talvez não dentro da esfera familiar como gostaríamos, né? Mas Ele pode e tem poder para fazer com que a sua palavra continue sendo levantada bem alto. Meus irmãos, então nós paramos por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar com a parte de ética, tá? Número 10, próxima aula. Por volta das 9h30, não se esqueçam, estaremos entrando com a nossa provinha, certo? Apenas as respostas, nós vamos compartilhar na tela aqui o texto e também, através de uma foto, ao grupo do WhatsApp. No dia 10 de outubro, anote, será nova matéria. Na próxima aula já vamos anunciar, né? Estamos fazendo um pequeno reajuste na grade, certo? Mudando a posição de algumas matérias. A grade não está alterada, só vamos mudar a posição na ordem das matérias. Então, na próxima aula já vamos anunciar a próxima matéria que teremos a partir do dia 10 de outubro. Aí não serei eu, será o nosso irmão evangelista Kleber Tomás da Silva. Alguns dos irmãos aqui conhecem o irmão Kleber, né? A irmã Ana Bernardino o conhece, né? Ele é fantástico, vocês não vão sentir uma gota de falta da minha pessoa. Foi embora, pastor, foi tarde. Irmão Kleber é fantástico, para a glória
do Senhor. Quem não conhece o irmão Kleber vai ter uma experiência muito linda, muito bonita, né? Um tremendo servo de Deus, e vai estar com vocês, né? Aí vamos estar sempre revezando, né? Uma matéria ele, uma matéria eu, uma matéria ele, uma matéria eu, né? Quando ele vem do médio, ele vem para o bacharel e eu vou para o médio e assim por diante. E já a partir da próxima semana já estaremos despachando as apostilas para os endereços de cada um de vocês, tá bom, minha gente? Tudo certinho, tudo bem explicadinho no dia de hoje? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certinho até aqui? Maravilha. Agradecemos a participação de cada um de vocês nesta aula. Deus possa continuar abençoando de maneira muito especial. De coração, obrigado, Elvis, pastor Juarez, pastor Fabiano, irmão Gleick, irmão Ricardo, pastora Cristiane, Alexandre Guerreiro, irmã Ana Bernardino, irmã Nicinha. Deus continue abençoando poderosamente a cada um de vocês, tá? Lembrando, próxima aula, 3 de outubro, nossa provinha, a partir de 9h30. Completamos a nossa matéria a partir de 8h15 normalmente, 9h30 paramos, 9h25 paramos, aí entramos para a nossa provinha, e dia 10, a nova matéria do bacharel, e na próxima aula eu já aviso a vocês a nova matéria, né, com a nova apostila sendo enviada na próxima semana, com o nosso irmão Kleber Tomás da Silva, que estará ministrando esta matéria. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir, irmã Gláucia vai estar nos despedindo, né? Irmã Gláucia vai abrir o seu áudio, esposa do pastor Fabiano, né? Está aí a mulher que é 54% responsável pelo ministério do seu esposo. Olha, ela está colocando até mão no rosto. Ai, pastor, que responsabilidade o senhor joga nas minhas costas, mas a teologia pastoral ensina isso, né? Que a esposa de um ministro, ela é 54% responsável pelo sucesso e o ministério do seu esposo. Uma grande responsabilidade que Deus tem colocado na mão das esposas dos ministros, assim que, irmã Gláucia, continue contando com as nossas orações. O sucesso... lembrar que Eva não largou mão de Adão, mesmo tendo acontecido tudo o que aconteceu. Exatamente. Eva não pisou na bola, mas não abandonou Adão, né? Mas amém. Que a boa mão de Deus continue sustentando as esposas dos servos de Deus, né? Como a esposa do pastor Juarez, né? Que é 54%, pastor Juarez, 54% tem um peso grande, né? Do seu. Isso é lindo, né? É lindo saber que as nossas esposas têm esse peso de contribuição para o sucesso do nosso ministério, e tudo é para a glória do Senhor nosso Deus. Irmã Gláucia, então, com a palavra de oração, nos despedindo na aula de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido e Pai amado, Deus, nessa noite venho aqui, Senhor, agradecer, ó Pai, por este momento, por esta Aleluia. aula, Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Senhor continua, Senhor, abençoando os nossos professores, Senhor, para que venha trazer, Senhor, essa palavra revelada do céu, Aleluia, Senhor. glória a Deus. Nós, como alunos, Senhor, venhamos aprender e aplicar a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem feito coisas extraordinárias no nosso Graças meio, te damos, Pai. Deus. Tem trago um aprendizado do céu, Senhor. E sempre, ó Pai, nós temos sentido a Tua presença, Senhor, em todas as Graças aulas, te damos, ó Pai. Pai. Eu te Graças te agradeço pela damos. Tua misericordiosa, Pai, Aleluia. presente no nosso meio, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, que estão participando dessa aula, dos alunos, que o Senhor venha, Senhor, abençoar e cobrir a casa de cada um, Senhor, Glória com a o Deus. precioso sangue, Jesus. Cuida de nós, abençoa o pastor, ó Pai, para que nós possamos ter uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não Amém. se esqueça do nosso lema: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele e que eu cresça, diminua. que eu É necessário que ele cresça é necessário e que eu diminua. eu diminua. É necessário que ele cresça necessário que
ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a A glória honra, a e o glória. poder. Deus nos abençoe, muito obrigado. Lembre-se de nós nas suas orações, para que o Senhor esteja aqui nos protegendo aqui na Flórida deste furacão, e cremos que vamos sair mais uma vez vitoriosos em nome de Jesus. Muito obrigado, boa noite, a paz do Senhor, até a próxima segunda, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Deus nos abençoe.